O Movimento Sem Terra realizou nesta semana uma plenária nacional para as eleições municipais que vão acontecer neste ano. Segundo o MST, mais de 250 pré-candidatos vão participar da disputa. Assentados, acampados e aliados do movimento devem estar entre os candidatos do MST em 2024. O objetivo do encontro foi organizar as pré-candidaturas que o MST deve lançar e alinhar os eixos de pautas do movimento, que devem girar em torno da, abre aspas, luta pela terra, a preservação ambiental e a produção de alimentos saudáveis, nas palavras do próprio movimento. Vale a gente lembrar aqui que neste ano mais de 153 milhões de eleitores brasileiros decidem quem vão ser os próximos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. O primeiro turno da disputa está agendado para o dia 6 de outubro, daqui a cerca de 3 meses. Já o segundo turno para dia 27 de outubro. E para o agro, esse tema importa, já que o Movimento Sem Terra é conhecido pelas diversas invasões que fazem em terras agrícolas ou em áreas públicas destinadas à pesquisa, como foi o caso de terras pertencentes à Embrapa muito recentemente. O MST já chegou a dizer em algum momento no passado que o agronegócio é o grande inimigo do Brasil quando o assunto é meio ambiente. Afirmou ainda que a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as enchentes históricas neste ano, foi culpa do agro. E criticou também o projeto de modernização do uso de agroquímicos e chamou de proposta de PL do veneno. A gente vai tratar desses temas agora com o CEO da BMJ, Wagner Parente, que já está conosco. Wagner, seja muito bem-vindo. Oi, Kelly, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Obrigada pra gente também. A minha primeira pergunta é uma novidade ver o MST, movimento que invade terras no Brasil, articulado politicamente para tentar aumentar a sua presença nas câmaras nessa eleição municipal agora de 2024? É uma novidade essa organização política, porque o MST ele é um movimento influente politicamente, mas que nunca tinha se organizado para participar de eleição diretamente. Então, é sim uma novidade, você vê mais de 250 pré-candidatos, esse é o número que eles mesmos divulgaram, colocando, publicamente seus nomes. Evidentemente, o MST não é um partido político, então ele vai precisar de alguns partidos que abriguem essas candidaturas, e é de se esperar que o PT, o PSOL e o PCdoB sejam esses partidos. Sendo uma estrutura partidária, a gente só vai ter certeza de qual é o número e quem são as pessoas que vão se candidatar a partir das convenções, as convenções que ocorrem do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. A partir daí a gente deve ter um quadro mais claro de quem são, quantos são os filiados ao MST que vão se candidatar. Essa é uma questão importante de ser analisada porque me parece que há uma institucionalização, uma legitimação desse movimento, seja muitas vezes pela presença dentro de próprias missões do governo federal à China, como foi o caso do Stedley acompanhando, sendo convidado pelo governo atual, seja quando esse movimento se organiza para tentar aumentar sua representação política nas câmaras e, com isso, influir em decisões locais. Por isso a importância também da gente analisar esse tema com você e entender que tipo de efeito colateral isso pode gerar num futuro para o agro e que tipo de mensagem isso está nos dando no presente em relação às ambições do MST. Sim, com certeza. A partir do momento que você tem essas pré-candidaturas públicas, eles podem começar, por exemplo, a fazer vaquinha online para arrecadar dinheiro para essas candidaturas. Mas o que a gente precisa ficar atento mesmo é o quanto o governo pode ou não favorecer essas candidaturas, alocando atividades políticas, por exemplo, recursos do Minha Casa Minha Vida, recursos do PAC, direcionamento de alocação de recurso público para que favoreça esse tipo de candidatura. Isso é muito importante ficar atento e eventualmente denunciar, para que não haja esse favorecimento. É evidente que... Pois não, pode continuar, por favor. É evidente que essas candidaturas, se forem efetivadas, se esse pessoal conseguir mesmo se eleger, que algumas pautas que são não alinhadas ao agronegócio, elas devem ganhar força no município. E aí talvez valha a pena esclarecer, Kelly,
o que é competência do município. Então, numa Assembleia Legislativa pode ser feita uma reforma de utilização de terra? É evidente que não, né? Mas eles podem sim fazer um rezoneamento ambiental, eles podem sim tornar requisitos ambientais mais rígidos, principalmente em relação a licenciamento ambiental, onde a competência é compartilhada entre os entes federados. Então, precisa sim ficar atento. Às vezes a gente considera essa eleição, nós como cidadãos, consideramos essa eleição de menor importância, mas não é. Importante o que você coloca. Dentro da sua experiência e dentro dos fatos que estão colocados à mesa, você acha que há uma grande possibilidade de que o MST consiga com que os seus candidatos conquistem esses assentos, sejam os mais votados nas câmaras onde vão participar dessas eleições? Se você consegue fazer essa análise, você acha que isso pode acontecer com mais força em quais regiões do país? O que a gente vê é o movimento focando onde a esquerda tem mais força. É evidente que o Nordeste ele desponta. Dos números que a gente tem, são pelo menos 32 pré-candidatos na Bahia, 21 em Pernambuco e depois você tem uma presença maior em São Paulo também, onde a gente viu 19, foi pelo menos o que foi dito publicamente pelo movimento. Mas essa eleição municipal ela também tem uma cara de terceiro turno, né, cara? Uhum. Então, também funciona para ver qual é a aprovação desse governo e qual a força da oposição, né? Então, eu não acredito que deva ser, de forma nenhuma, uma lavada ou alguma coisa assim, sabe? Eu acho que o governo, a gente viu nas últimas pesquisas de aprovação uma estabilidade, ele veio de movimentos muito ruins, né, de uma queda de popularidade, e agora a gente viu alguma estabilidade. Então está longe de ser o melhor cabo eleitoral que um candidato pode ter. E é evidente, um candidato que se filia ao MST levanta uma resistência muito grande, principalmente considerando essas pautas que não são alinhadas ao agro. Exato, não são pautas alinhadas ao agro, mas são muitas vezes alinhadas a outros segmentos da sociedade que agradam-se dessa narrativa de que esse movimento produz alimentos saudáveis ou que são mais ambientalmente corretos do que a produção do agro, que é uma produção aliada à indústria, à produção com vários itens de sustentabilidade, inclusive. O meu ponto para você é: que tipo de pautas avançariam mais rapidamente se os candidatos que representam esse movimento avançarem nas câmaras? Eu trago isso com um exemplo, Wagner, de algumas legislações municipais que começaram, por exemplo, a criar impeditivos para fazer a pulverização aérea, porque era uma agenda anti-defensivos agrícolas. Esse tipo de vertente tenderia a ganhar fôlego na sua avaliação? Sem dúvida. A política agrícola e política ambiental, elas são o que a gente chama de competência concorrente. Então, alguns entes, 2 ou 3 entes federados podem ter a mesma competência de legislar sobre essas matérias. E aí é onde mora o perigo de fato, né? Você tem o zoneamento ambiental, que é crítico para quem produz no Brasil, e a utilização de defensivos, que pode ser regulado, dependendo da delegação de competência, pelo Estado, pelo município ou mesmo pela União. Então, é aí que mora o perigo. Por exemplo, o Guilherme Boulos, o candidato à Prefeitura de São Paulo, ele já falou que provavelmente fará uma proposta para mexer no plano diretor, ou seja, onde pode ter indústria, onde pode ter produção agrícola, dentro do município, evidentemente. Então, isso é uma competência municipal, né? Quais serão os requisitos para a liberação de uma licença ambiental, para você poder produzir? Isso também é competência municipal. Então, são determinados tipos de serviços municipais que podem impactar muito e devem vir na pauta desses futuros prefeitos ou vereadores. Você acredita que esses candidatos que estão alinhados ao MST se apresentarão como candidatos do MST ou eles vão se transmutar defendendo outras pautas e, eventualmente, algum cidadão menos bem informado pode depositar o seu voto num desses representantes, num desses candidatos e depois descobrir que ele tem até alguma pauta antagônica ao próprio negócio, sendo essa pessoa, esse eleitor, eventualmente ligado ao agro?
Eu acho que a informação é a melhor vacina contra esse tipo de desinformação. Esse tipo de candidato, ele com certeza, ele virá defendendo talvez pautas que sejam menos explicitamente contra a produção agrícola. E é o que você falou, por exemplo, a utilização de alimentos sustentáveis em merendas urbanas, merenda escolar. Isso é uma competência municipal. Isso pode vir dentro de um programa de um prefeito, e talvez não fique explícito que ele vem, né, aliado ao MST, mas aí o eleitor precisa se informar e ver qual que os antecedentes desse candidato. Uma última pergunta, algo fora do lugar quando a gente discute um movimento que invade terras, ou seja, que tem um braço no crime, que é a invasão da propriedade privada, se organizando politicamente para avançar de uma maneira a legitimar os seus, talvez, ideais? Está tudo certo nessa discussão ou tem algo fora do lugar? Eu acho que moralmente é totalmente questionável você ver qualquer pessoa que seja um cometedor de crimes entrando na vida pública, né? Isso não funciona em lugar nenhum do mundo. A gente já viu movimentos criminosos que se infiltram em política e nunca termina bem. Então, eu acho que a melhor resposta pode vir mesmo do eleitor. Não existe nenhuma regra que proíba esse tipo de candidatura, mas a resposta mesmo tem que ser o voto da população e a informação, como você bem falou, para que saibam de onde está vindo aquele candidato. Muito bem. Wagner Parente, CEO da BMJ, agradeço demais pela análise e pela presença. Volte sempre. Obrigado, um prazer. Igualmente, até a próxima.